Olá pessoal, meu nome é Daniel Andrade, sou CEO da Mesalab e hoje vou falar com vocês porque medir resultados pode impactar e aumentar os seus resultados. A gente sabe que no dia a dia vários indicadores e vários números nos impactam. A gente pode começar, por exemplo, assim que sentamos no nosso carro e olhamos para o nosso painel. No painel ali tem uma série de números, combustível, quilômetros, velocidade, entre outros. E aí a gente começa a olhar alguns indicadores, como por exemplo, consumo do veículo. Quem nunca pesquisou, ou pelo menos teve interesse ao comprar um carro, saber qual o consumo daquele carro, quantos quilômetros por litro aquele carro faz. Além disso, a gente procura carros que podem ser mais econômicos quando queremos uma economia maior. Eu, por exemplo, tenho uma moto, essa moto que vocês estão vendo aí. Essa moto faz 37 km por litro. Isso me dá um consumo diário de ir para o meu trabalho e voltar de R$2 por dia. Isso mesmo, R$2 por dia. São 15 quilômetros. No preço que eu pago na gasolina hoje, a conta fecha em R$2 por dia. É muito bom, para mim é muito bom. E isso pode mostrar como a medição pode trazer benefícios, onde eu, no caso, tenho economia por andar na minha moto e economia que traz a economia de consumo de combustível, consequentemente de dinheiro. Muitas vezes nós temos a curiosidade de olhar quantos quilocalorias tem determinada bebida, um copo de vinho, por exemplo. Uma taça de vinho tem o equivalente a 77 calorias, em relativo a outras bebidas que podem ter mais ou menos. Você sabe o que significa a medida miligramas por litro? Deveria saber, porque isso é o impacto do que você bebe no seu sangue. E isso pode gerar uma multa, um problema para você se você beber e dirigir. Então isso mostra que os indicadores estão presentes no nosso dia a dia. Mas por que, mesmo estando presente no nosso dia a dia, nós não focamos nele no trabalho? Não trazemos ele para o nosso trabalho? Então aqui eu queria contar uma história para vocês, mas ainda não tem a ver com o trabalho. Tem uma história da minha vida que mostra um pouco do que medir e tomar ações traz resultado. Eu sou diabético. Então, tenho diabetes desde os 16 anos. E quando descobri que tinha diabetes, minha glicemia estava acima de 300. Ok, acima de 300, o que significa isso? Então vamos lá. Acima de 300 representa um quadro quase definitivo de diabetes. Vocês podem ver aí na tabela, entre menor ou igual a 99 está verde, não indica qualquer quadro de diabetes. Entre 100 e 125 já é um sinal amarelo, é um pré-diabetes. E acima de 126 demonstra e afirma um quadro de diabetes. Bom, o meu tinha dado mais de 300, então já nesse momento já trouxe o diagnóstico de diabetes. Os meus pais ficaram muito preocupados naquela época. Claro, essa imagem aí não representa a preocupação deles, mas eles ficaram muito preocupados. Eu, como era jovem, não entendia muito bem o que estava acontecendo, fiquei tranquilo. Também essa imagem não é do dia que eu tinha 16 anos, mas mostra um pouco de tranquilidade, né? Estava de boa, sem nenhuma preocupação. Então, a partir daí, comecei a medir a minha glicemia usando um aparelho como esse que vocês estão vendo, onde eu precisava controlar a minha glicemia. Todos os dias eu deveria, mas por desconhecimento, por preguiça ou motivos variados, não media 3 vezes por dia. Deveria ser ao acordar, antes do almoço, antes de dormir. Media esporadicamente. Qual foi o resultado disso? Um resultado não muito bom. Às vezes eu media, estava dentro
do que era considerado um bom controle. Até 150, para um diabético isso pode ser considerado um bom controle. Até 150. Então, mas o meu resultado de hemoglobina glicada não estava bom. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela traz um resultado do histórico que você tem de glicemia. A média da glicemia, algo em torno dos últimos 3 meses. Então mostra como que está o controle dessa glicemia. Então, ao medir a hemoglobina glicada, eu vi que o meu resultado não estava bom. Então a gente pode ver nessa tabela que o resultado bom seria o resultado de 7, o chamado bom controle. Acima disso, já são resultados que não são esperados e não são bons resultados. Eu cheguei a ter quase 10, que significa uma média de glicemia de 240. Isso é muito ruim. Então, a partir daí, comecei a medir com maior frequência e perceber quando eu estava tendo picos de glicemia. E esses picos, em cima desses picos, passei a agir fazendo aplicações de insulina. Então, a partir daí, comecei a diminuir esse resultado de glicemias altas, chegando ao último resultado que tive de 7,5. Ainda não atingi o meu objetivo, mas tenho certeza que continuando medindo os resultados, eu vou atingir esse objetivo. Posso falar com vocês de um aparelho que existe chamado Libre. Esse aparelho é um aparelho que mede com frequência. Você instala um sensor no seu braço e ele mede com mais frequência. Não é necessário você furar o seu dedo ou fazer algum exame de sangue para acompanhar como está a variação da sua glicemia. Então, com ele ainda fica mais fácil e cômodo fazer esse acompanhamento e atingir o objetivo que se pretende, que é diminuição dessa média de glicemia e evitar picos e vales dessa questão de saúde. Bom, o que isso tem a ver com o trabalho? Tudo a ver. Se você trabalha uma determinada ação e no final dela você espera um resultado, se você iniciar essa ação aqui, vai ter um resultado no final, seja ele bom ou ruim. Não é possível prever, mas ele vai trazer um resultado no final. Mas quando você começa a trabalhar esse meio, você iniciou a ação, fez o seu investimento e a partir daí começou a medir, controlar, entender o que está acontecendo, tomar ações para melhorar. Você começa a fazer com que o seu investimento atinja um resultado maior no final. Então a proposta de medir resultados no dia a dia ou no trabalho, mais no trabalho, como nós estamos falando aqui, é que você faça um investimento, esse investimento seja controlado desde o início e atinja um resultado final maior do que o que estava sendo esperado. Entendido os benefícios, o que podemos usar para fazer isso? O primeiro passo é determinar o seu objetivo. Tendo o seu objetivo claro, vamos determinar os indicadores que vão levar até o atingimento desse objetivo. Porque às vezes a gente fala que o objetivo é vendas, a gente determina um objetivo de vendas, mas para chegar à venda existe uma série de etapas anteriores que impactam até que essa venda chegue. Então é importante entender cada uma dessas fases para determinar os indicadores que vão ser medidos naquele processo. Outro ponto importante, a periodicidade de acompanhamento. É preciso entender qual é a periodicidade ideal para acompanhamento do indicador. Alguns indicadores podem variar de hora em hora, de minuto a minuto, de forma online, outras de semana em semana. Então depende muito do formato que está sendo usado para acompanhamento e também de qual é a natureza daquele indicador. Para que você não deixe de acompanhar esse indicador nos momentos onde ele está variando, nos momentos chaves de variação, mas também não fique acompanhando algo que está estático.
algo que vai ter um resultado só no final do mês, não adianta ficar acompanhando todos os dias, se ele não tem uma evolução. Mas se a evolução é diária, horária ou até online, é importante determinar a periodicidade desse acompanhamento. E para isso é muito importante fazer com que esses indicadores e esse acompanhamento sejam visíveis. Através de criação de dashboards, vai ser mais visual e simples de enxergar como que está sendo o andamento e a evolução do trabalho e do indicador. Outro ponto relevante é compartilhe com a equipe e faça com que todos entendam e participem da escolha e do processo de medição e acompanhamento. Assim você engaja cada um deles para que todo o processo aconteça de forma fluida e você consiga o resultado que é esperado com esse acompanhamento, maiores resultados finais. Podemos falar aqui de algumas ferramentas interessantes para que esse trabalho seja feito. O Excel é um exemplo de um programa muito conhecido e muito usado, onde é importante alguém que conheça um pouco para fazer a execução de planilhas e gráficos. Temos também o Excel do próprio Google, que é o Google Sheets, que pode ser usado para fazer esse acompanhamento. A vantagem dele é que, atrelado ao do Google Data Studio, é possível fazer a criação de dashboards que vão trazer as informações da forma que falamos anteriormente. Além disso, existem algumas ferramentas disponíveis na internet, ferramentas que são pagas. Um exemplo dela é o Tabu, que vão trazer esses dashboards, vão facilitar um pouco sua vida na criação deles. Outra ferramenta interessantíssima e muito importante para quem trabalha online com sites é o Google Analytics, que traz ali informações riquíssimas a respeito do desempenho. E além do Google Analytics, uma série de outras ferramentas para quem trabalha o marketing digital, como as ferramentas de publicação e business do Facebook, do Instagram, entre outros, Pinterest, que vão trazer dados muito importantes para o que você precisa para o seu negócio, caso você invista em marketing digital. Uma dica importante é: conte com alguém que possa lhe ajudar na produção desse material e também na manutenção dele. Porque com esse profissional você vai estar suportado com alguém que conheça de todos os processos, da forma como fazer isso acontecer. Então é muito importante alguém que conheça, por exemplo, de Excel ou de configuração do próprio Analytics ou do Google Data Studio, para poder fazer com que não seja um emaranhado de números, e sim informação e inteligência para aumento de resultado. Bom, e como começar? Muitas pessoas vão me perguntar, por onde eu começo? Um livro chamado Mini Hábitos traz de forma muito simples a questão de começar aos poucos. Então comece devagar, escolha um indicador. Não comece trabalhando com vários indicadores, escolha um. Entenda qual é a periodicidade de análise desse indicador. Ponha um lembrete para sempre acompanhar. Você não tem o hábito ainda, então ponha um lembrete para acompanhar, para entender como está o avanço desse indicador. E sempre faça pelo menos 2 perguntas sobre o motivo pelo qual o resultado está daquela forma. Porque a partir daí você vai se questionar e questionar o processo, o que pode ser melhorado, e então começa a partir daí o ciclo de melhora e o ciclo de evolução para o aumento do seu resultado. Então, para a gente finalizar, apenas uma reflexão. Aqui tirei um trecho do livro O Milagre da Manhã, de Hal Herold, que fala: onde você está é resultado de quem você era, mas para onde você vai depender inteiramente de quem você escolhe ser a partir desse momento. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado. Para mais informações, acessem o nosso site www.mesalab.com.br ou me enviem um e-mail em daniel.andrade@mesalab.com.br. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Até mais.